Isaías 19. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: Vou atiçar os egípcios uns contra os outros, irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médios e os feiticeiros, mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei: as águas do Nilo vão baixar. O rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. As margens, as taboas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantas das beiras do rio secarão. Tudo o que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoar não têm juízo. Os sábios, conselheiros do rei, lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios? Os nossos antepassados eram reis? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam juízo e as da cidade de Memfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, e estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou para fazer contra eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna de honra ao Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito.
E juntos os dois povos adorarão ao Senhor. Naquele dia, essas três nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso os abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido.